Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus, aquele que cumpriu a lei, aquele que disse: pensais que vim anular a lei? De maneira alguma. Vim cumprir, e ele é o único que cumpriu para que aqueles que nele depositam confiança sejam salvos pela fé, porque ninguém consegue cumprir a lei nos mínimos detalhes. Nós tropeçamos de alguma forma, mas a palavra diz: o varão que controla a sua boca, o tal varão é perfeito. E só houve um, assim como há, que é o unigênito do Pai, primogênito de toda a criação, ressurreição para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida e vida com abundância. Ele é o elo da perfeição. Nós ainda tropeçamos de alguma forma, e justamente porque a salvação é pela fé, porque senão ninguém alcançaria. A prova é que os sacerdotes terrenos necessitavam de várias oblações por conta de uma consciência que estava sempre os acusando como uma mente corrompida e cauterizada, achando que estavam cumpridores, mas na verdade como que faltosos. Assim, aquele que está segundo a graça, o favor imerecido, segundo a graça, ainda que se tropece em algum ponto da lei, está por depositar a confiança no Senhor e estar sobre a fé e a graça, o favor imerecido, sois cumpridores dos mandamentos. Mas aquele que rejeita a graça, aquele que está por si, a sua fé é nula, é morta, não se alcança a salvação e ainda tem os seus dias punidos, porque tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei às pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Assim nos ensina o Senhor. Por isso a única forma é pela graça, cumpridor daquele que cumpriu, e para não ser podado por conta da incredulidade e retroceder tendo a fé naufragada, nula, morta, é necessário estar constantemente exercitando as boas obras, que aperfeiçoa a fé e nos mantém com o nome escrito no livro da vida. Todo aquele que persevera assim busca sempre aperfeiçoar a fé. A palavra diz que ali, quando tudo se formou, quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre as águas e havia trevas na face do abismo, e aquele que fez separação de luz e trevas, haja luz, e viu que era bom. Tudo que ele fez, ele testificou, ele viu que era bom. Pelo exercício daquilo que se fez, aperfeiçoou a fé. Assim nós devemos perseverar dia após dia, sempre estando aperfeiçoados segundo o exercício constante das boas obras, aperfeiçoando a fé. Se comprova experimentando a perfeita, agradável vontade de Deus em nossas vidas pela condução do Espírito de Cristo. Um Espírito reto na integridade, nos mantém na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, no entendimento, e o entendimento é desviar do mal, e aborrecer toda maledicência daqueles que perseveram dia após dia, aonde estamos constantemente fazendo a vontade do nosso Senhor.
Bem-aventurados sois aqueles que, a palavra diz, quando o seu Senhor vier os apanhar fazendo a sua perfeita e agradável vontade. Assim como também ele diz, por acaso quando vier sobre a terra encontrarei fé sobre a terra? Por conta do esfriamento da apostasia, onde muitos confiaram em si mesmos e apostataram na fé, perderam o princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor, e que iriam blasfemar mais ainda quando fossem acometidos de praga. Assim como o Senhor reembruteceu o coração de Faraó. A palavra diz que o próprio Senhor reembruteceu o coração. Porque Jesus tem uma marreta que desmiuça a dureza do coração, assim como também embrutece o coração e tem um cetro de ferro que despedaça o vaso quando não há mais esperança para aqueles que naufragaram na fé e rejeitaram a verdade, se opõem à verdade. E a palavra diz que, ainda que suas primeiras obras fossem de amor, já não são possíveis se os justificar se estão sobre a ira. O Senhor os coloca no poder do pecado, sobre a ira e indignação, para que, não, ainda que tenham os dons irrevogáveis, não se opera na forma correta, que é segundo o amor verdadeiro, e estão sobre a ira. E o Senhor é aquele que permite com que iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo, a fim de receber as suas muitas iniquidades. Assim como aqueles que perseveram pela condução do seu Espírito, ele disse, nenhum de vós se perderá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.